Coisas que a Bíblia nem dá detalhes. Por que não dá detalhes? Porque não é importante. Só dá detalhes naquilo que é mais importante, que é o significado. O significado do vinho, o sangue de Jesus derramado, a vida de Jesus entregue, ofertado na cruz. O vinho novo, porque é uma nova alegria, uma nova sensação, um novo sentimento que nós não tínhamos, mas que agora que nós somos salvos, nós recebemos essa alegria da salvação, esse vinho novo que proporciona esta alegria, esse prazer em nós. E é claro que isso é o mais importante. É vinho com álcool ou vinho sem álcool? Né? Se for sem álcool, dá esse cálicezinho, mas se for com álcool, dá um copo maior aí. Não é essa a questão. A questão mais importante não é esta. A Bíblia diz, Timóteo, não fique perdendo tempo se envolvendo em discussões loucas, de fábulas judaicas, de genealogia, que isso só traz contenda e dissensão. Fortifica-se na graça. Amém. É melhor. Deus. Ficar um bando de gente querendo dar de inteligente, falando de coisas que não é o mais importante. Perdendo tempo e só fazendo isso para pior, porque tudo vira briga, tudo vira ofensa. Então estão fazendo para pior. Eu não beberei mais até aquele dia que eu vou beber de novo. Lá nós se alegramos aqui, nós se alegraremos lá no final de tudo. E lá nós teremos a vida eterna por completo. E lá vocês vão ver como o meu sangue teve poder nas suas vidas. Louvado seja Deus. A Bíblia, meus irmãos, em muitos textos vai falar sobre o vinho. Zacarias 9, versículo 15 diz: O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo, eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho, quando é derramado em cima do altar. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que nós não podemos tirar a vida de ninguém, não podemos comer animal com sangue, porque no sangue está a vida, só Deus tem o direito. O sangue deve ser derramado na terra. Do pó viemos, do pó iremos voltar. Mas de repente Deus diz que nas guerras Deus dará vitória ao seu povo, Deus vai lutar pelo seu povo, e o seu povo vai vencer tantas batalhas que os soldados do seu povo vão beber o sangue deles. É claro que isso é uma figura de linguagem, eles não vão beber o sangue dos inimigos de verdade. Isso significa que para vencer o inimigo tem que matá-lo. E quando o sangue é derramado, a pessoa morre. É uma figura de linguagem dizendo que os inimigos morrerão, que eles matarão os inimigos e assim eles vencerão a guerra. É uma figura de linguagem. Nós temos que entender que muitas coisas na Bíblia não é literal, nós não podemos entender ao pé da letra. Porque depende da linguagem que Jesus, que a palavra está usando. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sinto gosto de sangue quando eu bebo o cálice, o vinho. Eu sinto o gosto do suco da uva. Por quê? Porque é claro que a Bíblia nos orienta acerca da doutrina, usa figura de linguagem. E muitas das vezes não é literal, que significa algo superior ao literal. Então, se você rodar a Bíblia, você vai achar vários textos que vão falar de vinho. E aí você tem que prestar atenção no contexto, no antes e no depois do versículo, para você entender. A Bíblia também diz, em João, capítulo 2, versículo 9, então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho.
mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus, seu milagre vai ser... O primeiro milagre de Jesus vai ser uma festa de casamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que é tão santo que nem para a festa de casamento ele vai, mas Jesus foi. E ninguém é mais santo que Jesus. Glória a Deus. Jesus foi para uma festa de casamento. E é claro que na festa de casamento, a pessoa que estava à frente da organização da festa, ele servia primeiro o vinho mais alcoólico, mais ruim, né? Mais barato, de baixa qualidade, para encher o povo de cachaça, para o povo ficar bebo logo. E aí depois serviu o vinho mais caro, de melhor qualidade, para não ter que gastar muito do mais caro, entendeu? Para não ter que comprar do mais caro. Ah, dá a pinga para eles, aí depois dá as bebidas mais caras, entendeu? Que aí, se eles já estão cheios, se eles já estão bêbados, não vão beber muito do melhor, né? Do mais caro. Aleluia. Aí a gente não gasta muito. Glória a Deus. Aleluia. Quem gosta de gastar dinheiro? Quem gosta de gastar muito? Ninguém gosta de. E todo mundo é esperto, né? Vai à festa de aniversário, né? Enche o povo lá de pão com salsicha e deixa a coxinha, esfirra para depois, entendeu? Que aí enche primeiro a barriga, depois deixa mais caro para depois, para não comer muito, né? Aí quem é mais esperto fala: eu não vou aceitar o pão não, só vou, na hora que chegar a parte dos salgadinhos, aí eu penso que vai me enganar, vou dar prejuízo. Então, meus irmãos, aí acaba o vinho e aí a Maria, mãe de Jesus, né? E agora? Acabou a festa, acabou a alegria. E aí Jesus fala: o que eu tenho contigo, mulher? E a situação exigiu que Jesus se manifestasse e operasse o primeiro milagre, transformando a água em vinho. E aí a primeira coisa que os briguentos encrenqueiros vão fazer é discutir se Jesus fez bebida alcoólica ou não, se o vinho tinha álcool ou não. Jesus bebeu vinho alcoólico na festa de casamento. E começa esse debate todo que não tem fim. E eu pergunto, será que eles entenderam a coisa mais importante? Não entenderam, senão não estava discutindo isso. Glória a Jesus. A lição maior, meus irmãos, é que o homem, Satanás, né? A vida na carne, a vida natural, né? Olha só o final. Todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas você guardou o melhor para depois. Satanás, o pecado, o mundo oferece primeiro o vinho ruim. Mas, é claro que nos é oferecido, nos é vendido como se fosse o melhor. Satanás oferece os reinos deste mundo para você. Fama e sucesso, prosperidade, prazer, curtir a vida. Sim, o primeiro vinho nos é ofertado como se fosse o melhor da vida. Curtir a vida, quando na verdade é o vinho pior, é o ruim. Primeiro vem a vida de pecado, que é o vinho ruim, para depois vir o vinho novo, que é a vida nova da salvação. Nós nascemos pecadores e vivemos a vida de pecado. E isso significa que nós estamos bebendo primeiro o vinho ruim. E aí depois que Jesus entra em nossa vida, entra em nossa festa, ele diz: até agora você só experimentou do ruim. Até agora você experimentou o pior da sua vida. Mas eu tenho uma bebida nova para vocês. O melhor de Deus está por vir para a sua vida. Glória a Deus. Se você